Segundo Coríntios, no capítulo 9, quando Paulo aborda o tema da lei da semeadura, que é regida por um princípio estabelecido por Deus. Hoje, quando se fala, por exemplo, da lei da gravidade, se eu pegar essa Bíblia e jogar ela para cima, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair no chão. É a lei da gravidade, estabelecida pelo próprio Deus. A lei da semeadura foi estabelecida por Deus. Tanto é verdade que Paulo, categoricamente, no capítulo 9, o verso 6, ele diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Ou seja, é na proporção que nós semeamos, que nós iremos ceifar ou colher. É na mesma proporção. Você não pode exigir de Deus. Tem gente que quer bênção grande, mas ele é mesquinho, não é dizimista. Para dar uma oferta missionária, a gente fala da urgente obra de Deus. Por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos, e as últimas almas agora, nós temos que arrebatá-las para Deus. Como Tiago escreveu, arrebatando essas almas do fogo do inferno. E tem muito pouco tempo para a igreja fazer isso. Mas às vezes tem crente que é tão mesquinho que ele quer colher muito, só que ele semeia, missionária Sueli, pouco. E é na proporção que você semeia que você vai colher. E é interessante, e é na proporção que Deus te dá que também você vai semear na obra. Porque tem gente que colhe muito, aí diz: nossa, esse mês o meu salário foi de 10 mil reais. Poxa, eu tenho que dar 10 mil reais para a igreja? Miserável, mas você não ganhou 10? E se tivesse ganhado só 1.000? Deus te deu direito, a graça de você ganhar 10 mil, e você acha que 1.000 reais é muito para Deus? Você não está fazendo uma devolução. A Bíblia diz, Jesus diz: a quem muito se deu, muito se lhe pedirá. A quem muito confiou, muito se lhe pedirá. Aí o cara recebe muito, mas é mão mirrada, quer dar pouco. Ô irmão, e aí não flui, a coisa não prospera. Aí Paulo diz aqui: eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ou seja, colheremos na proporção que estamos semeando. E é na proporção que você colhe que também você vai, em forma de gratidão, devolver a Deus. Aí, o que acontece? Paulo diz assim no verso 8: e Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda graça. Deus é poderoso para te dar mais. Quando você não tem esse espírito de mesquinhez, de miserabilidade: mas se eu der isso aqui vai me faltar. Não dê, porque vai faltar mesmo. Você já está profetizando que vai faltar. Você não é liberal para Deus. Está dizendo aqui que Deus é poderoso para fazer ou tornar abundantemente em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, você vai ter sempre, em tudo, toda suficiência. E olha, sempre abundando em toda boa obra. E aí eu grifei o verso 10. Ora, o que dá, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Olha, preste atenção. Deus te dá o pão para você comer e a semente para você semear. Deus te dá o pão para você comer. Está escrito aqui: Ele dá o pão para você comer e Ele dá a semente para você semear.
antes dele te dar o pão, ele te dá o quê? A semente, que é a semente que vai virar pão. Por exemplo, o trigo. Hoje tem aí um pão, mas antes do pão, ele era o quê? Apenas grãos de trigo. Tem gente que quer comer o pão, mas ele nunca semeia o trigo. Isso é sério. Ele quer comer do pão, mas ele não semeia o trigo. Deus dá trigo para você semear, e ele dá pão para você comer. Tem mais, e ainda ele multiplicará, verso 10, ele multiplicará a vossa sementeira. Eu grifei aqui, meu Deus, ele dá semente ao que semeia, ele dá pão para você comer. Enquanto você está semeando, não vai faltar o que lhe é de mistério. Você vai ter o pão para comer. E além de tudo, ele multiplica a vossa sementeira. É o Deus da multiplicação. Agora, se você tem dificuldade de entregar um dízimo para a obra de Deus, de devolver aquilo que é do Senhor, de devolver aquilo que é de Deus, irmão, você não tem parte nesse negócio. A bênção da multiplicação para a vossa sementeira. Interessante, ele multiplica a vossa sementeira e diz: os frutos aumentará, ou seja, e aumentará os frutos da vossa justiça. Quando você está tirando frutos de uma árvore, parece que está tirando e está diminuindo, né? Mas aqui está dizendo que vai aumentar. Porque a Bíblia diz que aquele que dá, lhe será dado e terá com abundância. Mas aquele que não dá, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. É Bíblia, gente. Está dizendo aqui. E é interessante que eu nunca vi uma árvore na estação dela dar fruto. Ela dizia: eu estou brava, eu vou ter que dar fruto. Alguém vai pegar do meu fruto. E olha, eu estou produzindo para quem? Eu não estou produzindo para mim. Eu nunca vi uma árvore questionando a lei que Deus estabeleceu. Ela brava: mas olha, está chegando a época de eu dar fruto e alguém vai pegar todos os meus frutos. Não. Sabe por quê? Porque ela sabe que daqui a pouco ela se renovará e ela terá mais frutos e vai alimentando mais pessoas